Nas janelas da cidade, cada luz guarda uma história. Uns choram em silêncio, outros tentam recomeçar. Tem gente sonhando e gente só tentando respirar. O tempo corre, os dias se atropelam e o coração, sem perceber, vai ficando cansado, vazio, desatento. Há tanto barulho lá fora que esquecemos o som da alma. Em meio ao caos, há um ritmo mais antigo, mais sábio, mais vivo, o ritmo de quem caminha com Jesus. Desacelerar não é parar, é voltar a andar no compasso certo, é reencontrar o descanso, a fé, o propósito. Porque a pressa rouba o sentido, mas a graça nos ensina a respirar outra vez. Vamos lá, tá tudo bem? Vamos abrir a palavra de Deus, Eclesiastes capítulo 3. E a gente começa hoje uma nova jornada de estudo. E hoje, a série que a gente começa a estudar, ela se chama Desacelere. O ritmo da vida dos discípulos de Jesus. Por quê? Ô pastor, da onde saiu essa série de estudos? Bom, sempre que a gente vai estudar qualquer coisa aqui na comunidade, a gente leva em conta algumas coisas. A primeira é um primeiro P. O primeiro P são as pessoas. Quais são as perguntas que as pessoas estão fazendo? Quais são as perguntas e os questionamentos que as pessoas têm? Daí a gente vem para um segundo P, que são os problemas que as pessoas têm. Então nós temos um público, que são vocês, imersos numa cultura, imersos numa rotina de vida, com liturgias diárias. E aí a gente vem para um segundo P. Quais são os problemas que vocês têm e quais são os problemas que vocês precisam responder? Quais são as demandas que vocês têm? E aí a gente vem para um terceiro P, que é a palavra. Como é que a palavra de Deus vai responder às perguntas que as pessoas estão fazendo? Todas as nossas séries vão nascer disso. Então a gente tem encontros intencionais, vida intencional, exatamente para levantar pessoas, problema e resposta com a palavra. Pessoas, problemas, respostas com a palavra. De onde você tirou isso, Rômulo? De lugar nenhum, do Eugene Peterson. Foi pastor por a vida toda e ele sempre falou isso. O desafio de comunidades locais não é simplesmente abrir a Bíblia para expor. Isso por si só já é suficiente. Mas mais do que isso, quais são os problemas reais que pessoas reais estão vivendo e como a gente responde isso com as Escrituras, com a palavra de Deus. As nossas séries nascem sempre daí. Nós estamos no mês de novembro e desde julho e agosto, que são meses que não acabam nunca, o esperto que botou 31 dias em julho e em agosto, e isso remonta ao Império Romano, eles tiveram a brilhante ideia de nos cansar a tal ponto, que quando começa a chegar o final do ano, 11 em cada 10 de vocês, sabe qual é a palavra que vocês mais falam? Cansados. Deu novembro, quem trabalha na educação aqui não aguenta mais olhar para a cara de menino, não é? Já está abarrotado. Quem trabalha com a área de contabilidade, pagamento, já está olhando e falando meio assim, Jesus, chega o balanço que a gente não aguenta mais. Quem trabalha com negócio já está juntando os últimos trocados da empresa, falando, meu Deus, o 13º da turma. Tem uma irmã que falou glória a Deus aqui agora, não é? Está contando, porque está chegando o 13º e vai olhando, fazendo conta, porque no final desse ciclo de 2025, está todo mundo cansado. E aí, adianta a gente olhar e falar bem assim, bora lá campeão, é isso aí. Aí você vai ouvir os coaches da cultura, eles falam assim, acelera, aperta um pouquinho mais. Aí teu corpo que já não está aguentando mais, porque você já estimulou ele com dopamina até não poder mais. Sua suprarrenal em cima do seu rim está gritando, dizendo, chega, eu não aguento mais produzir hormônio desse jeito. Chega!
já está produzindo adrenalina, porque não está aguentando mais, aí está ansioso, não dorme. Aí você fala, o que está acontecendo? É excesso de adrenalina. Por quê? Porque você está morto de cansado. Você não aguenta mais, é estímulo demais. A sua fisiologia já está dizendo, não aguento mais, você está cansado. E aí a última coisa que você precisa é alguém olhar para você e falar bem assim, bora lá acelerar, meu irmão, vamos lá, campeão, é isso aí, meu lindo e minha linda. Não resolve, cara, não resolve. Aí essa série nasce desse problema real que a nossa cultura tem. Porque não adianta eu olhar para vocês e falar, bora acelerar. Ninguém tem energia mais, está todo mundo morto, pedindo para chegar aquela semana entre 25 e 31, que aí dá férias coletivas para todo mundo, aí diminui, porque o Natal vai ser uma loucura de novo. Está todo mundo cansado. Então, sabe qual é a resposta que a gente quer dar para isso? Qual é o ritmo de vida dos discípulos de Jesus? Não é para você acelerar nada. A resposta que a Escritura quer dar para você é assim. Qual é o ritmo de vida que um discípulo de Jesus tem? Qual é o ritmo de vida que um homem de Deus tem que ter, independente da época do ano? Então, a gente quer propor para vocês ao longo das próximas semanas, falar assim, será que eu tenho vivido no ritmo, não da cultura, não da Babilônia que nos cerca, mas será que eu tenho vivido no ritmo dos discípulos de Jesus? Será que eu tenho vivido no ritmo do reino de Deus? Será que como um discípulo de Jesus, eu estou parando o meu coração para ser governado pelo ritmo do meu Senhor? Então a gente olha para vocês e diz assim, ei, desacelere. E comece a olhar a vida com o ritmo dos discípulos de Jesus e não da cultura. E hoje eu quero que a gente converse sobre a gente desacelerar para que a gente tenha uma agenda mais descomplicada. Ô Rômulo, não vem com essa conversa. Calma, filho, calma. Vamos olhar a palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 3 e vamos dar uma olhada na vida da gente e o que a Escritura pode dizer para você que vive correndo atrás. Não é essa a expressão que a gente usa o tempo todo? E para piorar, você sempre se diz assim, eu nunca tenho tempo. Eu nunca tenho tempo. E a premissa que eu quero desenvolver com vocês hoje é que quando a agenda está cheia e o coração está vazio, tem alguma coisa errada com a nossa vida espiritual. Quando a sua agenda está completamente cheia e todos vocês correm de um lado para o outro, eu estou falando para uma cultura de brasileiros, capixabas, cariaciquenses, que gastam, em média, 4 horas do seu dia com as redes sociais. Vocês gastam, em média, 4 horas do dia de vocês com as redes sociais. A última pesquisa feita com a comunidade brasileira da qual vocês estão imersos, é que nós passamos 9 horas do nosso dia conectados com o nosso telefone. 4 horas de redes sociais, sejam elas quais forem, seja do YouTube, do Instagram, do Kawaii, dos vídeos do TikTok que você fica passando para cima, dos Reels que você fica rolando. 4 horas do seu dia são disso, para você ter uma ideia. 9 horas do seu dia não é conectado com quem está do seu lado, é conectado com a rede. Ou você está no WhatsApp, ou você está no Telegram, ou você está em qualquer outra coisa. 9 horas do seu dia é conectado. Não importa se é trabalhando ou não. Mas 9 horas do seu dia não são com interações com pessoas que estão do seu lado. São com pessoas do outro lado da tela. Isso já muda a dinâmica da nossa vida. Se 50 anos atrás nós acordávamos e dávamos bom dia falando uns aos outros, hoje você dá bom dia para os seus filhos num quarto e eles estão no outro, no grupo da família. Ok? Isso não é novidade para ninguém. Então nós estamos vivendo esse momento. 4 horas conectados em redes sociais. 9 horas conectados na rede de maneira geral, sem interações físicas. E eu não sei se vai ter como e vai ter volta isso. Isso faz com que a velocidade da nossa vida seja extremamente rápida.
Então a gente pergunta assim: por que será que você chega no final da sua semana insatisfeito? Porque o grau de satisfação da vida dos brasileiros é baixíssimo. A nossa cultura e os nossos dias são extremamente improdutivos. Via de regra, você chega no final da semana e sempre diz: não consegui fazer aquilo que projetei, que programei. Não consegui cumprir minhas metas. O grau de insatisfação e de improdutividade da nossa cultura é generalizado. Automaticamente, há um sentimento generalizado de vocês, na nossa cultura, de frustração. Não fizemos o que queríamos, não gastamos o tempo que a gente queria com aquilo que a gente queria, porque não há objetividade nas nossas agendas. Percebam o discurso da nossa cultura. Fui levado, nem vi o tempo passar, não observei como as coisas andaram. Menino, a gente é engolido pelo tempo. Menina, a gente é engolido pelas nossas agendas. Insatisfação generalizada da gente. Então, peraí, mas foi para essa vida que Jesus Cristo morreu e ressuscitou? Foi para essa agenda diária que Jesus morreu e ressuscitou? Foi para essa criação que Jesus Cristo nos refez? Será que Jesus tem alguma coisa a ver com a boa gestão do meu tempo? Como o evangelho pode ser aplicado às suas demandas diárias? Como Jesus Cristo pode ordenar os amores do seu coração para que você possa viver uma agenda intencional, não simplesmente para os seus desejos ou para o que você quer, mas para que o nome de Jesus seja conhecido a partir da sua vida, para que você encontre contentamento e você possa chegar no final da semana e dizer: ufa, Deus foi glorificado e no pouco foi suficiente e estamos contentes e satisfeitos em toda e qualquer situação. E a pergunta que a gente se faz é: qual foi a última vez que você chegou no final de uma semana e disse: estou feliz, estou contente, estou satisfeito, conseguimos fazer tudo aquilo que o Senhor colocou na nossa mão e está tudo realizado? Ou a gente é mais um daqueles que deixa a vida passar e está tudo certo? Se você ainda não percebeu, você fica doente e a gente consegue retomar a sua saúde. Você falha o seu negócio e você consegue colocar outro. Você perde o seu emprego e a gente consegue arrumar outro. Você talvez teve até problemas pessoais no relacionamento ou com outras pessoas, mas perdão, reconciliação, reconsideração fazem com que você consiga retomar relacionamentos. Mas como dizia a cultura brasileira, nossa linda juventude: páginas de um livro bom, porque o tempo você não consegue retomar. A única coisa na vida que passa rápido e você não consegue retomar é o tempo. Ele é cruel, rápido, fugaz e você não retoma. Você não vai conseguir voltar a ter 10 anos, não vai conseguir voltar a ter 15 anos, não vai voltar a ter 25. Para quem já passou dos 60, talvez você tenha mais tempo para trás do que para frente. O tempo é a única coisa que a gente não consegue retomar nessa vida. Ou seja, nós estamos falando de algo extremamente precioso aqui nessa manhã. Nós não podemos jogar a nossa vida fora. Nós não podemos jogá-la no lixo. Nós não podemos dar descarga nas nossas realidades e naquilo que a gente vive. Nós estamos falando de algo muito precioso. Então a gente precisa olhar isso à luz do evangelho. Percebem? Pessoas, problema, palavra. Pessoas, problema, palavra. Qual é a resposta que a Escritura dá para esse problema que é nosso? Qual é a resposta que a palavra de Deus dá para esse problema da gente? O mais engraçado, e eu queria que você que é jovem percebesse isso que eu estou falando. Vocês jovens, porque eu já não sou mais, já passei dos 40, meu Deus. Antigamente eu falava nós jovens, agora é vocês jovens.
Vocês verem como é que o tempo passa. Só ladeira abaixo, é ótimo. Lascou, gente. Tem jeito não. Ai, ai. Vocês jovens vivem a vida de qualquer maneira, como se ela fosse durar para sempre. A juventude é displicente. E quando nós percebermos, ela já passou. Prestem atenção nisso. Usem a vida como deve ser usada para a glória de Deus. Pessoas, problema, palavra. Eclesiastes capítulo 3. Como é que a gente vai ter uma agenda mais descomplicada nesse mundo em que a gente vive correndo atrás? Eclesiastes capítulo 3. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derrubar, tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear, tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar, tempo de se conter. Tempo de procurar, tempo de desistir. Tempo de guardar, tempo de jogar fora. Tempo de rasgar, tempo de costurar. Tempo de calar, tempo de falar. Tempo de amar, tempo de odiar. Tempo de lutar, tempo de viver em paz. Adélia Prado, uma poetisa brasileira, dizia que poesia não se explica, se sente. A vontade do pregador é olhar essa poesia colocada e nem pregar. Porque quando a escritura, especialmente em frases poéticas, quando você as expõe, talvez a gente não precisa nem falar mais nada. Porque poesia se sente. Mas poesia do Espírito a gente aplica. Vamos orar? Senhor, obrigado por nos deixar poesia inspirada. Obrigado pelo texto inspirado que o Senhor nos dá. Que nessa manhã, em que o seu povo se reúne num culto e assembleia santa ao Senhor, a gente só saia daqui iluminado pela voz da poesia bíblica nos dada pelo Espírito Santo, que chegou até nós. Enche os nossos corações, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu quero conversar com vocês hoje sobre uma agenda mais descomplicada e eu quero elencar a nossa conversa em 3 passos. Primeiro passo é um diagnóstico, segundo passo, conselhos, terceiro passo, um modelo. Então eu quero levantar um problema, na verdade nós já começamos a levantar. Eu quero conversar com vocês sobre conselhos e eu quero conversar com vocês sobre um modelo. E aí a gente termina fazendo algumas aplicações. Na verdade, o primeiro conselho que a gente tem aqui... o primeiro passo que a gente tem é um diagnóstico. E que diagnóstico é esse, Rômulo? Eu quero que vocês percebam o texto bíblico, quando ele diz, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. O que a gente tem aqui é um diagnóstico do que é o princípio bíblico do tempo. O que é o princípio bíblico do tempo? Alguns atribuem esse texto a Salomão, outros atribuem esse texto à comunidade judaica. Aqui tanto faz, esse pode ser um texto ou de Salomão, de 1000 anos antes de Cristo, ou pode ser um texto escrito por sacerdotes pós-exílio, tanto faz. Porque não vai mudar a natureza do texto, é um texto de sabedoria bíblica, então a autoria não tem tanta diferença assim, mas o que nos chama a atenção é o fato da sabedoria bíblica gastar uma passagem inteira sobre tempo. Porque qual é o princípio bíblico do tempo, pastor? Primeiro, há um princípio bíblico do tempo aqui de ordem e desordem. Ordem e desordem. Mas como assim, Rômulo? O tempo da ordem e desordem é porque, eu estou chamando isso, percebam como nossa agenda ela é ordenada e desordenada. Mas em qual sentido?
Olha os ciclos que ele está observando no tempo da vida da gente. Existe tempo de você abraçar e tempo de você afastar-se. Existe tempo de você plantar e existe tempo de você colher. Existe tempo de você sorrir e há tempo de se entristecer. Eu estou chamando de princípio do tempo de ordem e desordem, o que você poderia chamar de ciclos da vida. O nosso tempo é dividido em ciclos de vida. Por isso você não deve estranhar que em momentos da sua vida você vai estar alegre porque nasceu seu netinho. Mas você vai estar triste porque talvez morreu seu tio-avô, ou seu avô, ou seu pai, ou sua mãe. E com ele todo um ciclo ou se abre quando uma criança chega, ou se fecha quando perdemos um ente querido. Ou se abre porque um emprego que você estava esperando há muito tempo, uma promoção que você esperou há muito tempo chegou. Ou se fecha porque um ciclo naquele lugar chegou ao fim para que um novo comece. Ou como a esposa do Billy Graham, e o Billy Graham passou a vida toda viajando, e alguma vez olharam para ela, para a esposa do Billy Graham, e olharam para ela e falaram bem assim: a senhora alguma vez pensou em divórcio? Porque você criar vários filhos sozinhos, com o homem viajando a vida toda, a igreja mundial diz, é uma bênção. Agora, nunca perguntaram para a mulher dele o que é você ter vários filhos e ter que criá-los sem o marido e ele viajando em cruzadas do mundo afora. Isso nunca perguntaram para ela. E ela diz, olha, em divórcio eu nunca pensei, mas em homicídio e suicídio algumas vezes. Quando eu li isso a primeira vez, eu achei engraçado. Porque e divórcio nunca é uma opção para gente cristão. Mas há ciclos nos nossos casamentos, por exemplo. Aqueles primeiros anos em que a gente começa. Aí tem gente que fala que tem crise de 7 anos. Eu não sei quem inventou isso. Que tem crise de 7... Quem é que inventou essa gambiarra? Tem uns que tem crise desde o primeiro dia. Tem outros que têm 20 anos com crise ainda. Tem outros com 50 anos que já pensaram em homicídio, já pensaram em suicídio. Mas não pensam nisso, porque a gente vive ciclos. Tem período que está tudo tão bem. Aí você tem filhos. Aí são ciclos que você vive. Aí parece que o casamento fica distante, a gente fica distante. Aí os filhos começam a envelhecer. Aí você começa a envelhecer. Aí a gente já começa a olhar o ninho vazio. Aí a gente já começa a ficar sozinho, né? Os meninos estão casando. Aí daí a pouco eles voltam tudo para casa de novo. Mas agora eles não voltam sozinhos, voltam com os netos. Aí a gente vai estragar os netos da gente, né? Porque, afinal de contas, para que serve avô, se não para estragar os netos? Não é assim que a gente fala? Ordem de ciclos, gente. Você precisa entender os ciclos da vida e ciclos do tempo. Isso é um princípio básico para não se frustrarem. Especialmente não se frustrarem no dia mal, não se frustrarem com os problemas da vida. Porque eles vão chegar. Os ciclos são naturais. De um mundo caído. A estabilidade só existirá na eternidade, quando Cristo voltar. Enquanto Cristo não vem, discípulos de Jesus precisam aprender um princípio básico do tempo, ciclos. Você precisa reconhecer se você está vivendo um ciclo de dificuldade, um ciclo de tristeza, um ciclo de sofrimento, ou um ciclo de alegria, um ciclo de prosperidade, um ciclo de uma vida com Deus, ou às vezes um ciclo de deserto. Quantos homens de Deus viveram um ciclo de desertos? Nós vamos conversar aqui sobre o Elias, sobre o Eliseu ao longo desse mês. Gente, princípio básico de tempo na Bíblia, ciclo. Princípio básico na vida para você, ciclo. Mas há um outro princípio de tempo na Bíblia. É um diálogo entre propósito, intenção e procrastinação. Propósito e intenção e procrastinação. Percebam como o texto começa. Pessoal, existe um tempo para cada coisa que é feita.
Qual é o nosso problema? Nossa geração. Gente, como a nossa geração não é intencional em nada do que faz. Nós somos extremamente dispersos. Nós não somos focados nas nossas atividades diárias. Se você conversasse com alguém 100 anos atrás, e não quer dizer que eles são melhores do que nós, cada geração tem os seus problemas, cada geração tem seus ídolos, cada geração tem seus pecados. Daqui 100 anos, eles necessariamente não vão ser piores ou melhores do que nós, eles vão ser diferentes. Ok? No mundo debaixo do pecado, para de criar um idealismo de uma geração perfeita. Isso nunca existiu. Nunca houve isso. Isso só vai acontecer quando Cristo voltar. Mas, irmãos, nós somos extremamente relapsos com a nossa agenda diária. Se por um lado nós não entendemos os nossos ciclos, nós não entendemos processos e propósitos. Nós somos extremamente procrastinadores. Prestem atenção. Eu tenho conversado isso com vocês. Se na sua agenda diária, você que é pai, não gasta tempo investindo nos seus filhos. E por investimento, eu não estou falando de investimento em carreira, fama, dinheiro, sucesso. Pode parar que essa idolatria é do nosso tempo. É curioso que se você chegar para um pai e falar bem assim: como é que você quer o seu filho educado e como é que você quer o bem-estar dos seus filhos? 99% da nossa cultura vai dizer assim: não, eu quero eles bem empregados, bem remunerados, com uma boa casa, com uma boa família. Tem problema isso? Não, você pode desejar isso para os seus filhos. Qual é a grande questão? Essa preocupação é a preocupação da Babilônia. Ela não é a preocupação do reino de Deus. A preocupação do reino de Deus é: buscai, pois, em primeiro. Mas espera aí. Onde fica a casa boa, roupa boa? A maior parte de nós educa os nossos filhos para o mercado de trabalho. Nós educamos e criamos família para o dinheiro. Nós educamos e criamos filhos e temos famílias e casamento para o sucesso. E não para o reino de Deus. Nós só educamos os nossos filhos para isso. A Babilônia tomou, inclusive, o coração dos crentes. Eu não quero dizer que você não vai educar os seus filhos, que você vai cuidar deles. E que bons, que eles precisam de vocação. Mas a maioria de nós não se preocupa, por exemplo, com a espiritualidade dos nossos filhos. Só se eles passaram de ano. Nós não nos preocupamos com a agenda devocional dos nossos filhos. Só se eles vão ter um bom emprego. Nós não nos preocupamos se o caráter de Jesus é formado neles, mas só se eles vão conseguir viajar, se eles vão conseguir fazer isso, aquilo outro. Percebe? A agenda da Babilônia tomou o nosso coração também. Por quê? Porque nos falta intencionalidade na nossa agenda para formar Jesus em mim. Se estou no trabalho, executo todas as atividades do trabalho. Intencionalidade. Ou seja, é aquela coisa do eu faço, termino o que faço e quando eu volto para casa, eu estou com a galera de casa. Que desafio, gente. Que desafio terrível. Para um cara como eu, que tem o meu trabalho, por exemplo, maior ainda. Porque eu posso, por exemplo, roubar tempo dos meus amigos, eu posso roubar tempo da minha esposa, tempo das minhas filhas, dizendo, sabe o quê? Eu estou respondendo os irmãos da igreja. Mas peraí. A minha mulher não tem nada a ver com isso. Os meus filhos não têm nada a ver com isso. E o momento que eu tenho com a minha família é com a minha família. Só que aí o que acontece? Você não tem tempo com a esposa, você não tem tempo com o filho, você não tem tempo com os seus amigos, porque existe um faraó chamado produtividade, e o nome dele é o seu gerente, por exemplo, que domingo, 3 horas da tarde, fica te mandando mensagem. Aí você se vê obrigado a responder. E aí vem um negócio muito curioso, porque senão eu perco o emprego. Não é assim que a gente fala? Você sabe o que está acontecendo? O nome disso é idolatria. A gente parou de confiar na providência de Deus, que manda inclusive a gente descansar, que manda inclusive a gente parar. Eu vou falar nos propósitos daqui a pouco, eu vou falar nos conselhos.
Mas quando a gente perdeu a intencionalidade, ou seja, estou no lugar, estou por inteiro, resolvi isso aqui por inteiro, agora peraí, isso aqui chega, agora eu venho para cá. Só que quando você não fecha essa caixa, você não resolve tudo que você tem para resolver aqui, e começa, por exemplo, agora eu estou em casa, estou com a minha família, agora eu estou com o Marcos e com a Paula, eu vou ouvi-los. Agora eu estou com o Felipe, eu vou ouvir o Felipe. Quando eu não faço isso, o que eu estou fazendo? Estou procrastinando. Eu estou procrastinando as minhas atividades. E você que procrastina, sabe qual é o maior problema da procrastinação? 2. Primeiro, ansiedade. Quando você não termina uma atividade que você tinha que fazer, aí eu estou com você e você está pensando naquilo que você não terminou ainda. Aí tu fica aqui e fica lá. Aí a borboleta começa a entrar aqui dentro, não é? Aí tu começa a ficar sem dormir. Você começa a ficar preocupado, meu Deus, eu não fiz, eu não realizei. Por quê? Porque você não estava pleno. Você não terminou, não agiu com o tempo, esquece o ciclo. Não agiu com intencionalidade com aquilo que você tinha que agir. Você não terminou suas atividades inteiras. Você não fez o que você fez. Aí você joga para frente, empurra para frente. Você está com a cabeça lá ainda. Segundo problema, uma insatisfação o tempo todo. Olha só, procrastinadores. Se 10 anos atrás eu tivesse terminado aquele curso. Se 20 anos atrás eu tivesse investido nisso. Se o ano passado, menino, se o ano passado eu tivesse feito isso. Meu filho, esquece, não vai voltar, tem que ser bem resolvido. A partir de agora, qual é o princípio bíblico do tempo? Intencionalidade. Você tem que fazer alguma coisa? Faça logo, não corre. Não corre do que você tem que fazer, realiza logo. Qual é o propósito? Faça logo, não procrastine, porque se você procrastinar, você vai viver ansioso e completamente insatisfeito. Mas tem um terceiro princípio ainda, que é, se o primeiro princípio que eu estou falando dos ciclos, da ordem, desordem, se o segundo é a propósito e procrastinação, o terceiro é nós entendermos como o tempo é fugaz e rápido em relação à eternidade que nos espera. Observe o verso 14, como ele vai ajudar a gente. Eu sei que eu li só até o 8, mas sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é, já foi, e o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Observem o verso 9. O que ganha o trabalhador com seu esforço, tenho visto o fardo que Deus os impôs. Ele fez tudo apropriado a seu tempo, e também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Meus irmãos, a eternidade está colocada no nosso coração. Contra a eternidade, o que é que a gente tem? A maneira fugaz do tempo. A rapidez do tempo. A vida escorre pelos dedos de vocês. A vida escorre pelos meus dedos. Eu tenho sempre falado esse exemplo com vocês. Tenho 41 anos, quase 42 em fevereiro. Nascido e criado em Campo Grande City. Como passou rápido? Porque eu sou do tempo que aquela pracinha tinha a banca, nem era do Sandro, era do Silvério. Marcelo lembra disso, ele e Cláudio, ia lá comprar jornal A Gazeta. Quando a Gazeta ainda era jornal, nem tinha notícia agora. Eita! E se você conversar com o Marcelo e com o Cláudio, eles vão dizer para você que eles são da época que a Expedito Garcia era de paralelepípedo. Mas se você conversar com eles, eles vão dizer assim: rapaz, passou rápido.
Passou rápido. E passa rápido mesmo. Um dia você pega seus filhos no colo, outro dia você está mandando eles para a faculdade, daqui a pouco você já está casando eles, e quando você pensa que não, seus netos estão entrando na sua casa. Rapidez, é fugaz. É fugaz. E é impossível parar o motor da história, gente, não dá. Porque foi Deus que o começou. E contra isso, a única expectativa que nós temos não é vivermos de passado, nem vivermos de um triunfalismo do futuro, mas é vivermos com a expectativa da eternidade, que nos tocou em Jesus, e entendermos que um dia o encontraremos, e enquanto não o encontramos, lidamos com essa realidade de um tempo que passa rápido. E quando nós menos pensamos, a vida escorreu pelos nossos dedos. Não desperdice esses momentos. E não desperdice especialmente o desejo pela eternidade. Mas esse princípio da rapidez, do tempo, a gente não pode esquecer. Por isso, o quarto princípio que a Escritura está trabalhando com a gente do tempo, é você olhar a transitoriedade do tempo e a nossa mania de controle da vida. E a idolatria do tempo se mostra aqui. Porque o nosso grande problema é esse. Nós temos mania de controle da vida, controle dos processos, controle de tudo que está ao nosso redor. E quando qualquer coisa foge do nosso controle, nós nos desesperamos, ficamos ansiosos, botamos o remedinho embaixo da língua para que a ansiedade vá embora. Só que a Bíblia está trabalhando com transitoriedade, não com controle. Quem tenta controlar a vida, quem tenta ter mania de controle, perceba, organização, intencionalidade é algo, controle é outra coisa. Tomar decisões e decidir de maneira correta é uma coisa. Outra coisa é você querer ter controle total sobre a vida. Você não vai ter. Você não é Deus. E observem que o texto bíblico está tratando com a gente é exatamente isso. É impossível controlar a história toda. Muitos de vocês estão preocupados com a vida porque tem essa idolatria de controle de tudo. Qualquer coisa que chegue para tirar a ordem do nosso mundo, ou do nosso mundinho, a gente se desespera. Só tem um Senhor do tempo, só tem um Senhor da história. O nome dele é Jesus Cristo e não você. Então entendam isso. Mas, qual é a resposta que a Bíblia vai dar para a gente? Qual é a resposta que o Evangelho vai dar para a gente? Então, se em primeiro lugar a gente levanta esse problema, e eu conversei com vocês aqui sobre ordem, desordem, propósito e procrastinação, rapidez, eternidade, transitoriedade e controle. Como é que a Bíblia vai trabalhar isso então? Como é que a Bíblia vai trabalhar isso para nós? Qual é o conselho que a Escritura vai dar para a gente? Em primeiro lugar, gente, percebam que quem é que fez o tempo? Deus. Se Ele é Senhor do tempo, a vida, as 24 horas que você tem, é um dom de Deus. E não um inimigo a ser vencido. A maneira com a qual a gente fala, parece que a gente é inimigo do relógio. Você sempre diz, não tenho tempo. Não consigo fazer, não consigo chegar, não consigo realizar. Mas espera aí, pergunte-se, Deus estava errado quando fez um dia de 24 horas e deu para todo mundo? Se Ele foi suficiente para o Criador, e se Ele é suficiente para todo mundo, por que Ele não é suficiente para você? Porque, na verdade, você se administra errado. Não é Deus que está errado, é você.
Não é o Senhor que errou em fazer 7 dias por semana de 24 horas. É você que não entendeu que o tempo e a vida não são seus, mas do Criador. E Ele te deu 24 horas como deu para todos os seres humanos. Até para o Filho dele quando se encarnou. E para o Filho dele foi suficiente cumprir todo o desígnio do Pai em 24 horas e 7 dias por semana e nenhuma mais. Porque não é porque ele era Deus que ele tinha menos ou mais tempo do que você. Significa que nós agimos de maneira indisciplinada com o nosso tempo. Porque nós o tratamos de maneira irresponsável. Nós não o tratamos como deveríamos tratar, como uma graça divina. Então sua agenda não é sua, ela é de Deus. Os compromissos que você tem, eles não são seus, eles são de Deus. Porque a vida que vocês têm, ela não é sua, ela é do Criador. Por isso a pergunta é, como administramos o tempo que Deus nos deu? Nós precisamos reordenar a nossa agenda. Porque o tempo não é nosso inimigo, a agenda não é nossa inimiga. Ela é uma dádiva do Criador. E se ela é uma dádiva do Criador, ela é suficiente. Só que o efeito do pecado na vida da gente faz com que a gente desperdice o que Deus nos deu e haja de maneira irresponsável. Meus irmãos, vocês percebem a seriedade disso? Se nós não refletirmos sobre isso, nós vamos olhar para a nossa vida de maneira ansiosa e insatisfeita o tempo todo. Mas ela foi dada pelo Senhor para nós. E ela é suficiente. Mas uma vida da gente saudável, a gente precisa olhar alguns conselhos que eu acho que brotam daqui. E aí, deixa eu conversar com você que tem orgulho de... Ninguém tem orgulho. Eu acho isso engraçado. Nosso tempo é tão idólatra, mas tão idólatra, mas tão idólatra, que, por exemplo, se a gente marcar aqui um compromisso 5 horas da tarde, chegar aqui 5 horas da tarde, e talvez naquele dia você tenha tido uma quarta-feira à tarde, a tarde livre. Aí se você teve a tarde livre, aí nós marcamos um compromisso aqui 5 horas da tarde. Por alguma razão você estava com a tarde livre. E aí você falou, você quer saber, dormi mal essa noite, eu vou tirar um cochilo. Aí você acordou 4h30 e veio para cá. Você dormiu umas 2 horinhas, você chegou aqui às 5 horas. Aí eu olhei para você e falei bem assim, tá com a cara inchada, hein? Qual de vocês... Olha a idolatria no nosso coração. Olha a idolatria no nosso coração. Qual de vocês fica... Eu não estou falando para preguiçoso, tá? Preguiçoso vai trabalhar. Estou falando para quem leva a vida a sério. Qual de vocês sente orgulho em falar bem assim, cara, tive a tarde hoje livre e eu dormi? A maioria de vocês vai começar a coçar o olho e falar assim, não, isso aqui é alergia. Que isso? Não, isso aqui, cara, é porque em casa tinha uma poeira. Tinha uma poeira lá. Não, eu entrei dentro do carro, liguei o ar-condicionado. Mentira. Você está querendo proteger seu ídolo. Que é trabalho, tempo, progresso. Você está querendo proteger seu ídolo. Percebe? Você está querendo proteger seu ídolo chamado produtividade. Mas ninguém tem nada a ver com isso. Se você fez o que tinha que fazer. Só que a gente quer proteger nosso ídolo de qualquer jeito. Aí a gente fica com vergonha. Por quê? Porque esses são os nossos ídolos. Trabalho, progresso, produção. Todo mundo quer ser visto como o cara do business, do negócio, do sucesso. Todo mundo tem que olhar para mim e ver a minha produtividade. Jesus não está olhando isso. Não que você não tenha que ser produtivo, tem que ser. Mas Jesus está olhando se você administrou bem o tempo que Ele te deu. Você foi bom pai, você foi boa mãe, você teve tempo com Deus, você realizou as obras que você tinha que fazer, você fez tudo o que você tinha para fazer. Você não está levando o trabalho para casa e roubando tempo. Ou você não está levando coisas de casa para o trabalho e roubando o tempo do patrão, roubando o tempo do trabalho. O que você está fazendo? Sabe? Então, a gente precisa olhar isso,
Por que você está falando isso, Rômulo? Porque esse nosso ativismo diário, ele nada mais é do que uma forma de incredulidade da gente. Isso é só incredulidade nossa. Porque no final das contas, quando você precisa disfarçar até mesmo seus compromissos para as pessoas, você só está dizendo que você não confia na providência de Deus. Você não confia que você está executando as tarefas que Deus te deu de verdade. Você não confia nisso. Isso é só incredulidade. Você quer ficar parecendo para as pessoas uma coisa que você não é. É a tentativa de a gente fazer alguma coisa no lugar de Deus e que só Ele pode fazer por nós. E aí vem uma outra coisa, pessoal, que mais me preocupa. Nessa vida ativista da gente, deixa eu falar honestamente com vocês. Qual de vocês tem cuidado do coração de vocês? Quanto tempo nós gastamos semanalmente para cuidar do coração da gente? Estou falando de fazer terapia. Não estou falando de fazer terapia, não estou falando de ir no psiquiatra. Quanto tempo você gasta na sua agenda de maneira efetiva com o Senhor? Quanto tempo a gente gasta efetivamente na nossa agenda semanal cuidando do coração da gente? Sabe por quê? Porque o conselho da Escritura é a gente desenvolver ritmos de vida santos. Ritmos de vida santos. O tempo é formado de ritmos, a vida é formada de ritmos. Nós precisamos ter ritmos de vida mais santos. O que é isso, Rômulo? A primeira coisa para nós que somos salvos pela graça é entender que ser é antes de fazer. Ser filho de Deus vem antes de fazer qualquer coisa. Antes de eu querer ser bom marido, querer ser boa esposa, querer ser bom pai, querer ser bom filho, querer ser produtivo, querer chegar no horário, querer bater meta, antes de eu querer ser melhor do que todo mundo, querer terminar isso, espera aí, eu fui justificado pela fé, santificado pela obra de Jesus Cristo, eu sou filho de Deus e isso me basta. E antes de qualquer coisa, tudo que eu vier fazer na minha vida é um reflexo porque fui amado. Eu fui amado. Em Jesus fui amado. O Evangelho é a prova do amor de Deus por mim. Qualquer coisa que faço, pela graça de Deus eu sou o que sou. Qualquer coisa que faço é resposta ao amor divino por mim. Qualquer coisa que faço, faço porque fui muito amado. Antes de querer ser produtivo, antes de querer pisar em cima de todo mundo, como a nossa cultura vai querer falar pra gente, vocês não devem ter isso. Antes de querer ser o melhor em vendas, e o melhor em meta, e o melhor em produtividade, e estar preocupado com boleto e com trabalho, preocupe-se em ser amado pelo Pai. Preocupe-se em ser encontrado em Jesus Cristo. Esse é o primeiro ritmo de vida de um discípulo de Jesus. Eu sou amado por Jesus. Porque se você não se sente amado pelo Pai, você vai colocar todas as suas expectativas no trabalho, todas as expectativas na sua agenda diária, todas as expectativas na mulher, no filho. Aí quando qualquer coisa dessa cair, seu mundo caiu. Quando qualquer coisa dessa ruir, uma crise no casamento, uma crise com os filhos, uma briga que você teve no trabalho, alguém que bateu no seu carro, alguma coisa que você não conseguiu pagar, alguma tragédia aconteceu, seu mundo acabou. Ele não tem mais. Porque para o Evangelho de Jesus, ser vem antes de fazer qualquer coisa. Ser filho amado vem antes de qualquer coisa. Segunda coisa que você pode dizer para mim: pastor, eu sou proativo, e deve ser. Pastor, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Para. Vocês têm ideia do volume de informação que a gente recebe todo dia? É absurdo. Um ritmo de vida santo precisa privilegiar um momento de silêncio na vida. E um momento de silêncio para a gente. Pessoal, é barulho demais o tempo todo. Você que se sente sozinho é engraçado. Você entra em casa e qual é a primeira coisa que você faz? Você tem que ligar alguma coisa. Seja música, seja o William Bonner falando boa noite, que parece que ele não vai falar mais agora, né? Eu ouvi falar, alguns de vocês eu não sei como vão viver, vão ficar órfãos, né? Vão perder um amigo muito querido, um apresentador do Jornal Nacional. A vida, ela é assim, tudo bem. Não consegue parar.
não consegue ficar em silêncio. Qual foi a última vez que você conseguiu ficar em silêncio? Não conseguem. Não conseguem. Tem um monte de grito dentro de você. Um horror. Uma coisa medonha. Acelerado. Ritmo de vida santo. Tem gente que não consegue nem ouvir a própria consciência. Tem gente que não consegue ouvir a voz do Espírito de Deus. Tem cristão que não consegue ouvir a voz do Espírito, ele não consegue discernir. E fala que é coisa de pentecostal. Não! É você que não tem experiência com Deus suficiente. Por quê? Porque não consegue ter silêncio. Qual foi a última vez que você parou? Não, pastor, mas você não sabe a minha situação. Sei. Eu tive 2 filhas ao mesmo tempo, uma barulhada, bicho. Aí depois que cresce todo mundo, chega mais um. Sei, eu sei do que você está falando. Não, pastor, você não entendeu. O trânsito, eu sei. Eu sei. As viagens, sei. Meu irmão, mas a gente precisa ter um tempo de silêncio. Você e eu. Ninguém aguenta. Se você botar seu carro para funcionar agora, ele vai aguentar ligado quanto tempo? Até a gasolina dele parar. Porque quando a gasolina dele acabar, ele vai parar de vez. Para que ele não pare de vez, você precisa reabastecer ele. Mas não é só isso. Porque o carro não funciona só a gasolina. Você tem que dar uma desligada no motor que é para ele dar uma resfriada. Momento de silêncio é tempo da alma resfriar, filho. Momento de silêncio é hora da alma parar. Nem que seja na hora que os meninos, todos eles dormiram. O que você vai fazer? Sentar e falar. Mas qual é a praga da gente? Os meninos dormiram, o que você faz? Silêncio. Silêncio. Ritmo santo, a gente tem que ter silêncio. Ritmo santo, a gente precisa ter amizades. Como assim, Rômulo? Ué. Num ritmo de santo de vida, pergunta, é porque você achou que eu ia vir aqui, botar uma planilha do Google de 6 à meia-noite, né? Para dizer o que você tem que fazer. Aí você já sabe o que tem que fazer. Isso a IA faz para você, eu não preciso fazer isso. Mas a IA não vai falar para você assim, procure amigos. Primeiro, a IA não vai mandar você ficar em silêncio, porque isso é uma disciplina cristã. E segundo, a IA não vai falar para você assim, procure amigos no seu ritmo de vida santo. Porque você vai precisar de pessoas ao longo dos seus dias para dividir momentos alegres e momentos felizes, e momentos tristes. Ritmos de vida santos são aqueles que a gente reserva para a vida da gente, amigos. Gente que vai parar para a gente poder dividir momentos felizes. Foi aniversário da Madalena. Então a minha esposa maravilhosa teve a ideia, falou assim, então a Madalena vai fazer aniversário com os amigos dela. Aí foram cantar parabéns, estava aquela bebezada toda. Isso é liturgia para cuidar do coração da gente. Os amiguinhos da igreja dela aí estavam lá, os nenenzinhos, né? Cantando parabéns. Se você parar para fazer um aniversário seu, quantos amigos você pode chamar? Gente que caminha com você, que está feliz por você. Gente que você dividiu a caminhada. Tem gente que tem alegria em dizer que é lobo solitário. Isso é pecado. Na perspectiva cristã, Adão sozinho não é ninguém, ele precisa de companheira. Na amizade, na vida diária. Com quem é que você pode contar? Para quem você pode ligar? Não, aqui em casa a gente se basta. Eu já ouvi isso tantas vezes. Casais que se enrolam todos. Não, a gente se basta. A gente se basta, vírgula, até você ter o primeiro problema com a esposa e com o marido.
Até você ter o primeiro problema com os filhos, não se bastam. Ritmos santos de vida fazem com que a gente tenha amigos na caminhada, gente querida. Ritmos santos de vida são ritmos em que a gente tem momentos em que a gente tem refúgio da presença de Deus na vida da gente. Refúgio na presença de Deus. Irmãos, qual foi a última vez que vocês... Misericórdia. Qual foi a última vez que vocês pararam para falar assim... vai ter um domingo nesse mês que eu vou pregar só sobre isso. Qual foi a última vez que você parou e falou bem assim: Senhor, estou diante do Senhor. Quero ouvir sua voz. Senhor, eu vim hoje conversar com o Senhor. Para com esse mecanicismo. Pai eterno, todo-poderoso. Acho que Deus deve olhar para você e falar bem assim: diga. Estou dizendo que não tem que ter reverência, claro que tem que ter. Mas se não tiver paixão no seu coração na hora de falar com o Senhor, Ele só é um ídolo para você. Alguns de vocês ainda, no pleno século 21, têm medo de Deus. Tem medo. Diante de toda a mensagem do Evangelho, diante de toda a mensagem de reconciliação, nós não temos tempo, nós não gastamos Deus. E sabe como os reformadores chamavam isso? Experimentar a graça do eterno. Daqui a pouco vocês vão poder experimentar a graça do eterno, participando dos meios de graça. Experimentando a presença de Deus, ouvindo a palavra dele, cantando louvores com a comunidade dos santos. No silêncio e na oração, em que você conversa com o Pai, em que você tem a presença de Jesus. Qual foi a última vez que vocês tiveram isso? Ritmo de vida santo. Ritmo de vida em que a gente para falar com o Senhor e ouvir sua voz. Ritmo de vida santo é quando a gente tem Shabat, descanso. Não estou falando de entretenimento. Estou falando de descanso. Entretenimento até pode estar no nosso descanso. Descanso é o que Deus fez no 7º dia da criação. Ele para. Não porque Ele está cansado, mas porque Ele está querendo ensinar para a sua criação. Ou vocês descansam, ou a criação não aguenta. Ou vocês descansam, ou o corpo de vocês vai dar uma boa de uma depressão para vocês. Ou vocês descansam, ou vocês vão ter um mega de um burnout. Ou vocês descansam, ou vocês vão estar tomando antidepressivo. Ou vocês descansam, ou vocês vão precisar de remédio para dormir o tempo todo. Ou vocês descansam, ou vocês perdem a família, porque marido e mulher nenhuma casou para ficar sozinho. Ou vocês descansam, ou vocês perdem seus filhos, porque qual filho que vai ter pai como referência, que está trabalhando de 6 à meia-noite todo dia, e diz que é em nome da prosperidade da família? Você está perdendo o coração dos seus filhos. Shabat, descanso. Descanso. Um ritmo de vida santo tem descanso. Por isso o domingo é tão importante na espiritualidade cristã. É um tempo da gente voltar para Deus. É um tempo da gente voltar com os irmãos. É um tempo da gente trazer o nosso coração da idolatria para a graça. É um tempo da gente trazer o nosso coração dizendo: eu não estou mais preocupado com o meu trabalho, porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Reordenar a nossa agenda para ter tempo de descanso. Qual foi a última vez que você não vendeu férias? Não vendeu férias e tirou tempo de descanso. Tempo de descanso. Parar. Descansar. Porque o meu Redentor vive. Modelo. Para eu terminar. É o modelo de vocês. Dá uma olhada em Lucas 5,16. Coloca aqui para mim. Lucas 5,16.
Leiam comigo, por favor. Jesus, porém... Mas Rômulo, tem uma multidão esperando ele. Tudo bem, esse tempo aqui é um tempo que eu preciso tirar para o Pai. Esse tempo aqui é um tempo que eu tenho que ficar em silêncio. Tem muita gente em volta de mim. Esse tempo aqui é um tempo que eu preciso parar. O princípio está todo aqui. Quando ele estava com a turma, ele estava com a turma. Quando ele tinha que parar, ele parava. Quando ele tinha que resolver as situações, o Evangelho de Lucas é maravilhoso com isso. Vocês olharem depois em Lucas capítulo 9, Jesus olha e diz assim: chegou o tempo de eu ir para Jerusalém. Realizou a obra inteira, está na hora de terminar. Ele compreendeu o princípio de tempo. Ele compreendeu o princípio de propósito. Ciclo. Tem tempo que é para se retirar, tem tempo que é para estar com a multidão, tem tempo que é para falar com o Pai, tem tempo que é para pregar. Tem tempo que é para descansar, tem tempo que é para realizar a obra de meu Pai, porque foi para isso que eu vim. Quando ele estava por inteiro, quando ele não estava, ele estava ele e o Pai. O modelo de agenda e ritmo santo para a gente tem que ser Jesus, nosso Senhor. Olham para ele e dizem: quem você é? Ele não tem problema em dizer quem ele é. Ele não tem problema em dizer qual é a missão dele. Ele não tem problema em falar o que ele precisa fazer. E ele não tem problema em cumprir tudo. Porque se no jardim olharam para ele e ele olhou para o pai e disse: pai, está pesado, será que dá para mudar? O pai diz: não dá, então vamos até o final. E está tudo bem. Vamos cumprir o que a gente tem que fazer, no tempo que a gente tem que fazer, da maneira correta que a gente tem que fazer. Nosso modelo tem que ser Jesus. Pastor, como é que eu administro minha vida? Seu modelo é Cristo, irmão. Seu modelo é Cristo. Nós não podemos nos esquecer disso. Problema é que vocês iam gostar se eu viesse aqui e falasse assim: hoje é só glória. Hoje é só fogo do céu. E Jesus está olhando para você e dizendo assim: como é que você administra seu tempo? Como é que você administra sua agenda? Te dei para você realizar aquilo que eu queria. E a minha pergunta é: como é que você está usando? Se Ele é Senhor da nossa vida, Ele é Senhor da nossa vida por um todo. Muito da nossa depressão não é fisiológico, pessoal, nem patológico. Muito da pressão que nós temos não é fisiológico ou patológico. Não é questão médica. É questão de ritmo de vida. Não desenvolvemos ritmos santos. Ansiosos, preocupados, não confiando na providência. Não confiando que fazemos porque fazemos para Deus, porque fomos amados. E ficamos perturbados. A pergunta que a gente se faz, e que eu faço para vocês é: como estamos fazendo e realizando a nossa agenda diária? Nosso modelo precisa ser Jesus. Cadê os meninos para virem aqui à frente, que eu quero concluir com 3 premissas para vocês. Pessoal, descomplicar sua agenda significa você sair completamente da ilusão de que a vida está debaixo do seu controle. Não está debaixo do seu controle. A vida não está debaixo do seu controle. Você não é Senhor. Você age intencionalmente, organiza tudo o que você tem que fazer, mas esqueça, a vida não está no seu controle. Isso vai fazer com que você seja menos ansioso e vai fazer com que você se frustre menos. Por quê? Porque a vida está debaixo do controle do Senhor. Muito das nossas frustrações é idolatria do controle. Queremos controlar tudo. O dia mau chega na nossa vida, nos desesperamos. Além da dor do dia mau, porque já é difícil ter que lidar com decepção, desilusão, traição, morte, perda. Já é difícil por si só lidar com isso.
Pior ainda, quando tudo isso está abarcando um ídolo da gente. Controle. Nós precisamos confiar mais na ação de Deus. Isso é um desafio incrível para nós. Segundo, gente, olhar para o Senhor e falar assim: Senhor, o Senhor é Senhor do tempo. E aí, falar é fácil. Subir aqui domingo de manhã e à noite vou pregar essa mensagem de novo. Falar isso aqui é fácil que eu vou falar. Viver é um desafio e uma luta minha, por exemplo, diária. E acredito também é sua. Descansar na soberania de Deus. Irmãos, entregar o rumo da nossa vida para Jesus. Entregar o rumo da nossa história para o Senhor. Como isso é difícil. Porque é mais fácil compensar e descontar tudo no trabalho. É mais fácil descontar tudo na produtividade, tudo no dinheiro. E correr atrás, e correr atrás, e correr atrás, e correr atrás. Eu estou fazendo, e não descansar na soberania de Deus. Esse tempo aqui eu estou gastando com a minha esposa. Eu não estou perdendo nada. Eu estou fazendo a obra de Deus enquanto é dia. Porque quando a noite vier, eu estou investindo esse tempo aqui nos meus filhos. Por quê? Porque eu estou fazendo a obra de Deus enquanto é dia. Porque quando a noite vier, foi isso que Jesus nos ensinou. Agora eu estou no trabalho, ok? Ok. Eu estou fazendo a obra de Deus enquanto é dia. Porque quando a noite vier, eu estou por inteiro. Mas, Rômulo, o que está acontecendo no mundo? Não sei, irmão. Eu não tenho a menor ideia. Eu não consigo controlar o mundo. Eu não consigo controlar tudo. A soberania de Deus. Um discípulo, e aqui eu termino. Um discípulo maduro, ele não faz com que Deus caiba na sua agenda. Não tive tempo de orar, não tive tempo com Deus. Eu não tive tempo para isso, eu não tive tempo para aquilo. O Senhor não tem que caber na sua agenda. Ele é Senhor da sua agenda. Você vê a diferença? Você diz assim: eu não venho me reunir com os meus irmãos porque eu não tive tempo. Isso só demonstra a sua idolatria. Você quer que Jesus caiba no seu tempo. Você quer que Deus caiba na sua agenda. Quão hipócritas nós somos. Não. Jesus é Senhor da nossa agenda. Jesus é Senhor do nosso tempo. Nós organizamos a nossa vida a partir dele. Nós organizamos nossa vida a partir dos nossos encontros com o Senhor. E nós organizamos todas as nossas atividades diárias a partir do nosso encontro com o Senhor. Nosso encontro diário com Ele. Deixando Ele ser Senhor de todos os nossos compromissos, de todas as nossas interações. O Senhor não cabe na nossa agenda, ela é organizada em volta dEle e a partir dEle. Por isso, o convite que Jesus está fazendo para você desacelerar é para você retomar o ritmo da graça de Deus na sua vida. Você não precisa viver correndo. Você não precisa viver ansioso. Você não precisa viver preocupado. Você pode viver no ritmo da graça de Deus. Num ritmo santo de vida. E o modelo é Jesus Cristo. Olha para Ele e organiza a sua vida em volta dEle. Ele não tem que caber na sua agenda. Ele organiza a sua vida por inteiro. Ele organiza suas prioridades. Ele organiza seus compromissos. Ele organiza onde você está. Jesus tem que ser Senhor do tempo da gente. A pressa rouba a presença. E o descanso em Deus vai produzir discipulado. A pressa vai roubar a presença. Descanso vai produzir discipulado na vida da gente.